Esse vídeo é patrocinado pela Applitech Foundation. No site applitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando com mais um vídeo. No vídeo anterior eu expliquei o que eram os advert games, né, os jogos, fazer propaganda de produtos, de marcas, de serviços. E nesse vídeo eu vou dar nome aos bois e falar de alguns dos jogos que são alguns dos menos piores e alguns muito bons advert games que foram lançados. Desses jogos que valem a pena serem jogados, tem alguns feitos para o Nintendinho, para o Super Nintendo e para o Mega Drive. Então eu separei aqui os melhores, não que todos sejam bons, mas os melhores desses consoles, para quem não conhece, conhecer, e para quem conhece, matar a saudade. Se você já é seguidor há algum tempo, já conhece os problemas que o canal vem enfrentando e mesmo os mais novos viram o que está acontecendo com o canal. Se você quiser e puder colaborar com o canal, tem vários valores lá no apoiocoletivo.com/geekvelho, mas é a partir de R$5. Se 10% de vocês auxiliarem o canal com R$5, já vai resolver todos os problemas do canal e vai me dar mais tranquilidade para produzir conteúdo sem ter que ficar pensando 50 vezes antes de postar. Então, quem puder e quiser, eu agradeço demais. Em último lugar, disparado, tá o Chester Cheetah Too Cool to Fool, que é do Super Nintendo, tem pro Mega Drive também, que você joga com o mascote do Cheetos. O jogo é ridiculamente curto. Assim, você consegue terminar o jogo se você nunca jogou na vida, em 1 hora você termina o jogo. Se você já jogou algumas vezes, em 30 minutos você termina o jogo. O jogo é ele não é muito bom, ele é ruinzinho, e além disso ele é muito curto. Então o jogo devia vir assim de brinde no pacote de Cheetos para valer a pena. Obviamente que não era. Esses jogos eram vendidos. Algumas vezes haviam promoções, mas no geral esses jogos eram vendidos. Um outro jogo, esse só foi lançado no Japão, foi lançado no NES e no Super NES, que é no Nintendo e no Super Nintendo, que é o UFO Kamen Yakisoban. Um beat'em up, os gráficos são bons, mas a jogabilidade deixa muito a desejar, ele é muito lento. O tempo de resposta é lento e o jogo é ridiculamente fácil. E assim, ele é o Capitão, é tipo o Capitão Miojo. Ele foi feito no Japão para divulgar a Nissin, né? Se você emula, vale a pena, mas não é um jogo que um retro gamer vai pegar e jogar com prazer. Tem o McDonald's Treasure Land Adventure, que saiu no Mega Drive. Ele é um jogo mediano de plataforma, com uma certa dificuldade, mas ele é curto. Mais um desses jogos que são curtos. Mas os gráficos dele são bons. O jogo é divertido, não é ruim. Como eu disse, os gráficos são muito bons e a forma, ele tem uma jogabilidade bem bacana. Isso é legal nele, a jogabilidade dele. A gente tem o famoso Zoo do Mega Drive, que é um jogo de plataforma, mas assim, de todos os jogos com propaganda, ele é o pior de todos. Pior que os jogos do McDonald's, que você joga com o Ronald McDonald. Por quê? Na verdade, você não sente que o produto faça parte do jogo. É só um escrito chupa-chups no fundo o tempo inteiro. Assim, que no meu caso não me dá a menor vontade de comprar um pirulito. Muito pelo contrário. É descarado. Esse é descarado mesmo. Em compensação, a jogabilidade é boa. E o jogo ele tem uma boa dificuldade, um bom nível de dificuldade. Então vale a pena por isso. Esse já é um jogo que retro gamer joga. O Mickey and Mac as the Global Gladiators do Mega Drive, ele é um jogo de plataforma divertido, tem bons gráficos, a dificuldade é baixa e ele é um pouco curto, mas no geral ele é um jogo bacana, divertido de se jogar. E agora a gente chega nos que são os meus favoritos de todos os tempos. E assim, marcaram muito a minha época de moleque quando eu jogava videogame. O primeiro é o Ionoid,
um jogo do Nintendinho. Esse jogo ele é baseado no mascote da pizzaria da Domino's, que era um mascote nos anos 80, comecinho dos anos 90. E eu só fui descobrir que ele era um advergame depois de adulto, mesmo porque não existia Domino's no Brasil. E agora, por exemplo, que existe, o Noid ele não é o mascote da Domino's, tem mais de 30 anos. Eu gostava do jogo, gráfico de 8 bits, gráfico de Nintendinho, jogo de plataforma relativamente difícil. Pra quem não tá acostumado a jogar jogo de plataforma, vai achar ele difícil pra caramba. Não é um nível de dificuldade no nível de Mega Man, mas ele é difícil. Você depende muito de prática e memorização para conseguir fechar ele. Mas, putz, eu adoro esse jogo. Eu jogo ele até hoje, pra você ter noção. E o meu favorito de todos os tempos, que é o Cool Spot, que saiu no Super NES, no Super Nintendo e no Mega Drive. Eu joguei ele, se eu não me engano, no Mega Drive. Porque quando eu era moleque, eu tive sorte e eu pude ter. Num ano eu ganhei de Natal um Mega Drive, no ano seguinte eu ganhei de Natal um Super Nintendo. Então foi sensacional, porque eu tinha os dois videogames da mesma geração. O que não tinha em um, eu tinha no outro. Quando eu ia alugar jogo, por exemplo, tinha um jogo que me interessava e ele era multiplataforma, eu não ficava tão desesperado, porque normalmente, a menos que fosse lançamento, mas normalmente se não tinha a fita lá do Super Nintendo, tinha do Mega Drive ou vice-versa, então era mais fácil para eu alugar os jogos. Assim, eu fui muito sortudo nesse ponto. E o Cool Spot também é um jogo que se você sai apertando Start, você não sabe que ele é um advergame. Não, você sabe. Então o Cool Spot, ele é um advergame muito bom. Ele é da 7-Up. Quando eu era criança, a 7-Up não existia no Brasil, tinha saído do Brasil. E aí ela voltou pro Brasil, se eu não me engano, mais ou menos nessa época. Ela voltou pro Brasil e depois ela saiu do Brasil de novo. A marca sumiu e, se que eu saiba, ela não existe mais no Brasil, a 7-Up. Assim como o Ionoid, ele é um advergame que não é intrusivo. O Ionoid, ele só usa o mascote. E obviamente tem um outro, todo final de fase tem um minigame com pizza, mas ele não é intrusivo como todos os outros anteriores. O Cool Spot, a única referência é ele ser a bolinha vermelha, que é a bolinha vermelha da 7-Up, e você tem que coletar essas bolinhas vermelhas. Só, assim, e o jogo é muito bom. Os gráficos dele são excelentes, ele é divertido, tem uma dificuldade mediana, mas a jogabilidade é excelente. O Cool Spot fez tanto sucesso que depois saiu o Spot Goes to Hollywood. Só que diferente do que se fazia, e se faz até hoje na indústria de videogames, a continuação era um jogo completamente diferente do primeiro. Era um jogo, um pseudo 3D, olhado por cima. E assim, esse tipo de jogabilidade não era muito comum na época. Não era pouquíssimo comum, em console principalmente. E podia ser um pouco frustrante para quem não estava acostumado. Mas para quem gostava, isso era um plus. Essa dificuldade a mais era um plus por conta dessa jogabilidade diferente. E assim, o jogo recebeu ótimas críticas, assim como o antecessor. O Cool Spot, para mim, é o melhor jogo, o melhor advergame que já foi lançado, com o Ionoid vindo logo em seguida. Me diverti muito jogando os dois, mas me diverti muito mesmo. Claro que tem um monte de jogo conhecido, tipo Pepsi Man, aquela bizarrice. Tem esse jogo do exército dos Estados Unidos. Aí você vai ter muito lixo que vinha em CD do AOL. A maioria não sabe nem do que eu tô falando, que vinha no CD do AOL, ou jogo em flash pra browser, ou então esses jogos malditos de celular. Mas o jogo de videogame mesmo, saíram poucos depois dos anos 90, pra console, pra PC, saíram poucos depois dos anos 90, e normalmente eles eram muito ruins. Claro, tinha alguns jogos que tinham patrocinadores. Por exemplo, o California Games tinha alguns patrocinadores, tinham empresas, mas assim, é diferente. Esses jogos que eu tô falando são claramente feitos pelas empresas, foram pagos pelas empresas, uma forma de divulgar a marca delas. Então é isso aí. Se você tem algum outro advergame que eu não me lembrei ou não conheço e que seja bom, deixa no comentário. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo,
usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.